Olá, eu sou Marco Augusto de Rezende, eu sou bonequeiro, moro aqui na cidade do Gama, trabalho aqui com a minha companhia Voar Teatro de Bonecos, tenho 51 anos e comecei a trabalhar com teatro de bonecos aos 15 anos de idade. E quando eu estudava no CG, teve um dia que foi um espetáculo de mamulengo lá, nesse espaço, lá no auditório do Colégio do Gama. Então eu assisti o espetáculo e eu vi, caramba, isso é legal demais. Então eu quero fazer. Então cheguei em casa, fui pesquisar como é que faz boneco, né? E na época a gente não tinha internet, a gente buscava em livros, buscava em bibliotecas, e aí eu aprendi a fazer o famoso papel machê, que você misturava o papel, cola e conseguia modelar. Eu fiz alguns bonecos e chamei alguns amigos meus da rua mesmo para a gente fazer uma apresentação no dia do meu aniversário. Funcionou aquele dia, aquela apresentação, e aí eu fiquei encantado em conhecer mais, em saber mais. A escola não era um lugar muito receptivo para aquilo que eu precisava de aprender, que também na escola você podia fazer arte. Então foi no projeto Plateia que eu vi que tinha arte na escola, que tinha iniciativas do governo que levava espetáculos para a escola. E eu pude ver um espetáculo. Então eu fiquei sempre com aquele desejo, né, de poder reencontrar um dia alguém que pudesse me ensinar, me dizer como é isso, como é essa coisa de teatro de bonecos. Eu via na televisão. E um dia eu estava fazendo uma aula de natação no SESI, e aí eu estava indo para a aula de natação e eu vi lá um cartaz, oficina de teatro de bonecos. Mas era uma oficina para ensinar a fazer bonecos. E quem estava ministrando essa oficina era o Bagagem. Aí eu deixei a minha carreira de nadador e fui aprender a fazer teatro de bonecos. Então fui lá, fui muito bem recebido. Narciso, Adriana e Ayrton. E eu sempre que eu podia, eu ia lá com eles, né? Depois que terminou o curso, fiz meus bonecos, ia sempre lá na oficina. Eles tinham uma oficina ali no setor central do Gama, no prédio da extinta Onogás, ali no setor central. Depois, mais tarde, chamei alguns amigos para fundar um grupo, que era o grupo Trapo do Baú. Era eu, o Luiz Cláudio e o Cristóvão Patrício, e nós formamos o grupo Trapo do Baú. E aí, um belo dia, o Ayrton me convidou para participar do Bagagem. Aí eu cheguei lá para o Cristóvão Luiz e falei, olha, eu estou saindo porque eu fui chamado para uma outra companhia. O grupo Trapo do Baú continuou ainda, liderado pelo Cristóvão por muito tempo. Depois o Cristóvão foi chamado para trabalhar lá no Bagagem. Foi lá no Bagagem que eu fui me aprimorando, né? Porque o Ayrton era muito bem conhecido entre os outros bonequeiros, foi me apresentando para o Chico Simões, o Miltinho, vários bonequeiros que podiam me ensinar o algodão. Então, foram aquelas pessoas que primeiro começaram a me passar os primeiros conceitos do que é o teatro de boneco, o que é o teatro de bonecos popular, o que é outra forma de teatro de bonecos, que não é o mamulengo, que envolve outras linguagens, como o boneco de fio, o boneco de vara, o boneco de manipulação direta. Então, fui aprendendo e formando o que eu acho que deve ser o teatro de boneco. Ele deve ser popular, né, de pesquisa também, porque a gente vai pesquisando, né, aprendendo a comunicar com o boneco, com aquela comunidade que você está apresentando, a comunidade que você se insere, né, porque essa coisa de você poder apresentar o espetáculo para a sua comunidade também. Então, eu comecei muito no início brincando de boneco no meu quintal,
Depois a gente começou a levar boneco para outros lugares, né? Para as pracinhas aqui do Gama, nas festas juninas a gente apresentava. Já no Bagagem, já comecei a entrar dentro de um teatro para fazer espetáculo dentro de um teatro. E, paralelamente a isso, eu fui descobrindo um mundo fantástico do teatro como um todo, né? Tive a oportunidade de fazer oficina com Humberto Pedrancini, com Graça Veloso. Então, são grandes nomes do teatro que me falaram, olha, você é bonequeiro, Márcio, mas você tem que ser ator também. Você tem que interpretar, você tem que dar a vida aos bonecos com interpretação. No Bagagem, a gente fazia muito isso, né? Atores contracenando com boneco, essa mistura, que a gente gostou muito. Eu gosto muito e também trouxe essa forma dessa mistura também para dentro do Grupo Voar. E aqui no Gama, muito pelo impulso do Grupo Bagagem, que foi um grande, vamos dizer assim, impulsionador do teatro de bonecos aqui, porque contratava várias pessoas, porque tinha não só a parte teatral, mas como a parte de confecção de bonecos para publicidade, para outro tipo de campanha, para outras companhias. Então, contratava muita gente, as pessoas aprendiam e formavam suas companhias. Foi assim que surgiu o Titeritá, aprendeu lá dentro do Bagagem, Cidade dos Bonecos, Rodrigo trabalhou com a gente. Então, essas companhias começaram... foi dentro do Bagagem que conheceu o mundo do teatro de bonecos. Fiquei lá no Bagagem por muito tempo e depois eu saí para fundar o Grupo Voar, foi em 2003. Então eu saí com um espetáculo solo. Eu comecei a montar João e Pé de Feijão ainda dentro do Bagagem. E nós fizemos as primeiras apresentações do João e Pé de Feijão na sala Alberto Nepomuceno, do Teatro Nacional. O Voar surgiu com João e Pé de Feijão, um espetáculo solo. E aí a gente foi agregando outras pessoas. Depois chegou o Laércio, chegou a Alessandra, chegou a Lúcia, chegou a Júlia Graciela. Na parte da produção chegou a Maísa, chegou a Andrea para ajudar a gente. E aí a gente foi se consolidando como uma companhia. Depois foi o Menino Maluquinho, né? Na época a gente conseguia a autorização do Ziraldo para fazer essa montagem. E depois foram os Meninos Verdes. E depois a gente fez uma produção muito grande, que era a Princesa de Bambu Luar, que eram 9 pessoas em cena, utilizando a técnica de manipulação direta e tal. O espetáculo teve uma boa repercussão, a gente ficou mais de mês viajando pelo interior de São Paulo, patrocinado pelo SESI, um projeto de circulação. Então a companhia foi crescendo aí. E aí a gente foi tomando contato com os festivais. Aqui no Gama tem várias companhias que trabalham com bonecos. E a gente pode fazer um festival muito inspirado nessa a gente pode chamar assim, vocação cultural da cidade. Onde os grupos podem apresentar, onde pode vir outras companhias apresentar aqui, a gente trocar experiência, mostrar para a nossa cidade aquilo que a gente vê lá fora e trazer de fora para mostrar aqui. Então foi aí. A gente fez o nosso primeiro Festineco em 2009. Então a gente conseguiu fazer um Festineco em 2009. Desde aí a gente vem realizando. Até estamos prestes a realizar agora nossa 10ª edição no próximo ano. Então é um festival que a gente já conseguiu trazer grupos de outros países. A gente já trouxe grupos do México, do Chile, da Argentina, do Peru, dos Estados Unidos, da Espanha, Portugal. Então, assim, é uma coisa que a gente gostou muito de fazer. Porque a gente faz aqui na nossa cidade, mostra para a nossa comunidade, né? Eu acredito muito nessa coisa da cultura de base. Então, é muito daí essa coisa da nossa trajetória, né? Da companhia, né? Da companhia Voar. A nossa cidade é muito carente de espaços culturais. Nós não temos assim um teatro público do Gama, um espaço onde a gente possa trazer espetáculo. Então, no nosso próprio festival que a gente faz, uma grande dificuldade é espaço. Então, a gente leva muito espetáculo para rodoviária, para rua, para praça. Um espaço muito especial que realmente mora no meu coração é o Teatro de Arena do Parque Infantil do Setor Leste, que surgiu em 2006, com a união de 3 companhias de teatro de bonecos aqui. Foi a Cidade dos Bonecos, a Titeritá e a Voar. Nós nos reunimos e vimos que aquele espaço ali daria para fazer um teatro, porque ali já existia 3 picadeiros de circo, 3 arquibancadas e um picadeiro no meio. Só que para teatro não dava para fazer, por quê? Porque ele era circular. E aí a gente não dava para montar coxia. Para circo era ideal, mas para teatro... Então a gente
na época a gente idealizou aquele espaço, falou assim, a gente tira uma arquibancada dessa e cria um palco, a gente tem uma arquibancada que cabe mais ou menos 200 pessoas, e a gente consegue fazer ali um palco coberto por uma tenda de 10 por 5 metros. E foi assim que a gente fez. Pedimos autorização para a administração regional, nos foi dada a autorização, a gente construiu na época, e a partir daí a gente trouxe os nossos festivais, já veio mostras Zezito de circo para apresentar ali, já veio com grupos de outras cidades, outros estados que solicitaram aquele espaço para apresentar. E o parque é um lugar muito especial, porque é onde as famílias se reúnem aqui no final de semana, né? Então, como a gente tem pouca opção de lazer, e o parque tem alguns brinquedos muito interessantes, balanço, muita árvore, então as famílias se reúnem lá os finais de semana. Então é um lugar que já tem um público circulante e com a nossa programação cultural a gente consegue levar público para esse lugar. Eita, pessoal, beleza, viu? Eu fui adotado. Eu adotei ele e gostei muito desse boneco. Então eu fui criar uma história para ele, que ele é um ex-cangaceiro, né? Um nome para ele, o Cangarito, um ex-cangaceiro que tenta ser humorista, e eu brinco com ele, né? Ele não faz parte de nenhum espetáculo, mas está sempre nas apresentações, como um apresentador, como um companheiro mesmo, né? Hoje, sempre que eu posso, eu tiro uma foto com ele, gosto muito dele, né? Ele é todo confeccionado em espuma, né? Com essa articulação aqui de boca, e a articulação de uma mão é com a vara. E eu brinco com ele assim. Eita, beleza, rapaz, gostei demais dessa entrevista aqui. Olha que bom. É isso mesmo, né? Mua.